Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, já estamos aqui, já preparado aqui na página do segundo lab, que é o VPC Networks Controlling Access. E aí, a gente tem aqui, vamos criar algumas máquinas, vamos criar regras de firewall, e aí a gente vai dar uma explorada em relação a permissões IAM. Então vamos lá, né? Já vamos começar o lab aqui, sem muitas delongas. Novamente, né? O segundo lab aí do curso 3 de redes e segurança, tá? O primeiro, que é o Multiple VPC Networks, a gente acabou de fazer, já tem lá no canal. Esse é o GSP 213. O que a gente fez, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, era o GSP 211. Esse é o 213, tá? Então vamos lá, né? Vamos aqui abrir em aba anônima. Já abri também aqui o Cloud Shell. E aí, a gente vai criar uma VM. Então, vem aqui no campo de pesquisa rápida, Compute Engine, e essa vai se chamar Blue. Vamos criar uma instância de nome Blue. US West 1, US West 1C. Vamos clicar aqui em Networking. E para Network Tags, vamos colocar Web Server. Pode clicar fora para ele entrar assim, que nem essa caixa aqui. O que eu comentei com vocês, né, já, e aí ele até fala aqui, né, as redes usam as tags de rede para identificar quais as VMs estão sujeitas a certas regras de firewall e rotas de rede. Então, o que você faz? Você cria uma regra quando você cria uma regra de firewall, você coloca lá a indicação de qual que é a tag que essa regra vai estar associada. E aí, se você quer colocar essa regra de firewall em uma VM, isso aí faz parte do laboratório de desafio, hein? Se você quer colocar essa regra de firewall numa VM, você pega essa regra, essa tag de rede e coloca na VM. E aí, essa VM vai começar a receber as permissões da regra de firewall, assim que ela for anexada, né? Essa aqui é a ideia. Bom, já vamos criar aqui, como ele pede, para a gente já criar. E aí já vamos para o próximo aí. Vamos criar uma instância que vai se chamar Green aqui agora, né? Green. Vai também estar aí em US West 1C. E aí, essa aqui a gente não vai pôr tag nenhuma, tá vendo, ó? Ele fala para ele não colocar tag, ele não fala para colocar tag aqui, ó. Aqui não tem tag nenhuma. Vamos dar um create. E agora a gente tem a blue já foi criada e a green está sendo criada. Perfeito? Perfeito. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos clicar aqui no SSH da blue e vamos instalar o Nginx. Esse laboratório é legal, vocês vão ver. Vamos lá. Sudo apt-get install nginx lite -y de yes. Então ele já aceita. Qualquer pergunta que tiver, por exemplo, você aceita
É, você aceita. é, Você aceita instalar esses pacotes? Gente, tá dando um problema de chave que eu vou ensinar uma coisa para vocês agora. Vamos ver se vai dar certo. De vez em quando, o que que acontece? Tem alguns laboratórios mais antigos, como esse, que estão sofrendo de acesso de SSH. Você clica no botão de SSH e ele não faz, ó, ele fala o seguinte, ó, SSH Authentication has failed, certo? E isso é um problema. Vocês concordam comigo? Porque eu quero fazer o laboratório e isso aqui tá dando um problema, né? Aqui, ó. If connection to VM fails with an error, SSH authentication failed, click retry to reestablish the connection. E eu acho que só isso aqui não adianta. Mas vamos tentar, né? Vamos ver aí. Se ele falar, vamos dar um authorize aqui. Se ele der, falar de erro de novo, a gente pega e dá um retry. Para ver se funciona. Eu acho que não funciona. Eu acho que não vai funcionar se eu apertar somente retry. A gente fez isso, né? E na verdade não funcionou. Vamos deixar ele aqui um pouco de lado e vocês vão ver uma coisa. Quando eu clico aqui, ó, vamos ver retry. Se a gente vê, ó, authorize. Se a gente vê uma coisa aqui chamada OS Login. Ó, SSH Keys não tem nenhum. Ela não tem chave SSH. E aí, como é que eles fazem aqui? Eles inventaram uma coisa nova aí para você se logar através de um mecanismo chamado OS Login, que é esse aqui, ó. Ela entra como uma política, tá? Isso aqui não fomos nós que criamos isso aqui. Eles vieram e trouxeram esse custom metadata, provavelmente através de uma política. Herdou isso aqui, né? E trouxeram esse OS login aqui. E aí, o que que acontece? O que que dá pra gente fazer aqui? Vamos bater um papo com o Gemini CLI. Vamos bater um papo com o Gemini CLI. O que que a gente vai fazer? A gente vai falar para ele o problema. Gemini CLI é esse cara aqui. Não sei se todos conhecem. Aqui em cima ele fala, ó, Gemini CLI is available on Cloud Shell Terminal. Type Gemini to try it. Type Gemini, né? Escreva Gemini para experimentar. O Gemini CLI, o que que acontece com o Gemini CLI, né? Ele é muito bom porque ele está integrado com o terminal. Então, ele está integrado com comandos de Cloud Shell. É como se você tivesse um Gemini assistente no seu terminal. E aqui ele faz tudo, né? Ele pode rodar comando, ele pode ler saída de comando, ele pode ler, por exemplo, ele pode ler logs de erro, ele pode fazer tudo. Então a gente vai falar com ele. Estou tentando entrar. Deixa eu. Opa, aqui, ó. Estou tentando conectar via SSH a máquina Blue. Através do botão da interface. Porém, está habilitada OS Login e não me deixa autenticar. Resolva o problema e conecte-se com a máquina via SSH. Olha o que eu falei para ele. Falei isso aí, ó. Tô tentando conectar via SSH a máquina Blue através do botão da interface. Porém, está habilitado o S-Login e não me deixa autenticar. Aí ele fala o seguinte, né? Ele tenta fazer o comando. Aí eu vou permitir once, né? Tipo, permitir uma vez. Eu vou permitir que ele rode esse comando, que é o gcloud compute SSH Blue. Durante que continue, vou dar um yes.
Ah, aqui deu errado. Porque é, você tem que falar o seguinte. Aqui, ó. Ele já entendeu e ele vai adicionar os metadados enable s login false, certo? Eu vou dar um permitir. Aqui ele devia dar um. Eu vou falar para ele que ele está no terminal. Você está em terminal. Não me dê prompt de pergunta. Use quiet ou yes. Vamos ver. Ó. List format allowance. Ó, agora ele vai verificar as políticas. Se bem que ele já tinha a resposta, né? Agora ele tá fazendo besteira aqui. Mas quero aquele comando de incluir OS login false nos metadados, porém sem perguntar se quero ou não. Aí, tá vendo? Ó, quiet, agora ele usa o quiet, tá vendo? Então ele vai colocar lá de novo, né? G-Cloud Computing Instance add metadata blue. Eu quero adicionar o metadata blue, ele apontou a zona, apontou o projeto e apontou lá o que eu quero, né? Metadata enable OS login false igual a quiet. Por quê? Porque eu quero, né? E de vez de ele ficar perguntando, ele trava, porque daí ele abre uma nova caixa de texto. Se eu falo alguma coisa, eu não estou interagindo com o terminal. Eu estou interagindo com a próxima mensagem do Gemini. Então é por isso que agora ele está fazendo quiet. E agora, ele colocou lá e ele quer fazer o SSH para mim. Vamos ver se vai permitir agora. Vamos ver se vai permitir agora. Que ele vai usar o G-Cloud Compute, SSH Blue, passar a zona, passar o projeto e também colocar um quiet lá. Vamos ver se vai dar certo. Ó, agora deu certo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl C. Aí você pode entrar. Vamos voltar aqui. Você vai poder entrar agora ou por comando ou pelo botão aqui. Tanto faz, tá bom? Você vai conseguir. Eu acho que é possível agora, pelo meu entendimento, que estabeleça a conexão SSH. Agora deu certo. Quando vocês estiverem tendo esse problema, que ele não entra no SSH, eu sei que é meio frustrante, porque você tenta, e ele fala assim, tenta o retry. Isso não funciona, né? Você fica lá, fica lá, fica lá. E aí a ideia é que o que acontece? O OS Login, ele é responsável por permitir o SSH através das permissões do usuário, pelo meu entendimento, tá? Uma vez eu conversei com o Gemini sobre esse problema aí. Inclusive, foi ele que descobriu isso, né? E aí depois agora é o que eu sei, eu já falo para ele o que tem que fazer, ele já monta os comandinhos ali pronto para mim e já tiro do metadado o OS login. Então assim, qual que é a ideia, né? É que então esse enable OS login é justamente por causa disso. Ele deve usar chave e aí ele não usa. Então, quando ele roda esse comando, ele cria as chaves e aí a gente se autentica por chave, que deveria ser o padrão. Eu não sei se isso é um problema ou um tipo de restrição de, por exemplo, deixar às vezes máquinas abertas e aí as pessoas
ficam tentando atacar as máquinas. Eu não sei, eles fizeram isso, acho que talvez uma recomendação de segurança, porém em alguns labs dá problema, e aí a forma de você fazer isso é simplesmente você desabilitando esse Enable OS Config, e aí ou fazendo o SSH normal, de novo, né? Com o botão ou com comando, que daí ele cria as chaves e a gente consegue fazer SSH normal, porque o nosso usuário é autenticado, eu não sei por que dá esse problema, sinceramente. Mas enfim, vamos lá. Agora que a gente está dentro da máquina, a gente agora vai rodar os comandos que ele pede do laboratório. Então, sudo apt-get install nginx lite. E aí a gente vai mudar o texto padrão da interface. De vez de ser Welcome to Nginx, a gente vai mudar para Welcome to the Blue Server. Então, a gente pega isso aqui, ó. Welcome to Nginx. E aí a gente coloca aqui, Welcome to the Blue Server. Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X para sair. E aí a gente pode até verificar a nossa mudança, que deu tudo certo. Welcome to the Blue Server. Certo? E eu posso dar um exit agora. Bom, vamos clicar no SSH para o green. Ó. Aí eu recuo while fetching instance or project metadata, please try again. Aí eu fui... Provavelmente eu fui dropado, né? Acho que eu fui dropado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver o que eu fiz aqui. Ou o que fizeram comigo, né? Aparentemente eu tô dentro do lab. Vou entrar de novo. Vamos dar um sign in. Vamos já para as instâncias. Vamos aqui em VM Instances. Vamos aqui para o Green. Se esse tiver também com problema, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai desabilitar lá o OS Login. Aparentemente vai dar problema, né? Enable OS Login. Vamos ver. Tá vendo? Ó? Tem um problema também nessa máquina aqui. Então, o que a gente vai fazer? Já que eu mostrei para vocês qual foi o caminho que eu aprendi para resolver isso, agora eu posso vir aqui já. Então, assim, eu tive um problema. Perguntei para o Gemini CLI. Agora que eu entendo o problema, eu posso vir aqui e matar, né? Tá vendo aqui, ó, que tá Enable OS Login. O que que eu faço? Eu posso vir aqui e editar, né? Editar os metadados. Tá lá embaixo. E aí, aqui eu posso pôr false. Aliás, não, é aqui, ó, OS Login, false. Posso dar um save. E agora eu vou tentar fazer o SSH de novo.
do authorize. E agora eu tô lá dentro. Entenderam qual que é a ideia? Sempre que tiver esse problema de SSH, desabilita esse OS Login aí que dá certo. Bom, então é a mesma ideia, né? Vamos instalar aqui o Nginx. E vamos mudar o texto. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Welcome to the Green Server. Então vem aqui. To the Green Server, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Podemos verificar também a mudança. Welcome to the Green Server. E aí eu dou um exit. Beleza. Perfeito, né? Agora isso aqui deve estar ticado. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá na regras de firewall. Vamos criar uma regra de firewall. Ele fala que já existe regra habilitando internal, que são as regras que vêm automáticas quando cria a rede. Eu já falei sobre isso para vocês, né? Lá no comecinho, né? Ele explica isso, né? A gente já sabe, já. Essas são as 4 regras que numa rede que vem na default, ou quando você cria uma rede no modo alto, né? De automático, né? Ela já vem com essas 4 regras. No custom você tem como opcional colocar essas regras também, tá? Mas a gente vai criar uma regra, create firewall rule. Ela vai se chamar allow HTTP web server. E qual que vai ser da rede default, prioridade, acho que nem fala aqui. E aqui, ó, specified target tags. Isso é o que define quais que vão ser os alvos, os destinos que vão utilizar essa regra de firewall. Por exemplo, pode ser todas as instâncias em uma rede, pode ser uma service account específica, ou pode ser as tags de destino, né? Que é essa que a gente está fazendo. Então, quando a gente coloca lá, a gente já colocou lá, né, web server lá na VM. Então, quando vocês chegarem lá na VM, que a gente colocou aquela, deixa eu pegar aqui, ó, entrar na VM. Eu vou entrar aqui para vocês verem, quando a gente entra aqui na Blue, e aí vocês veem aqui embaixo aqui, ó, sobre Network Tags. Ela já está atachada a VM. Então, a partir do momento que eu crio essa regra e dou, né, a denominação da Target Tag para ser web server, essa regra vai estar valendo para aquela máquina. Essa que é a ideia, né? Então, IP ranges aberto para a internet, 0.0.0.0/0, clica fora aqui para entrar como caixinha. E aí, aqui a gente coloca TCP, aí a gente coloca, por exemplo, 80 na porta 80, e aí outros também clicamos aqui e colocamos lá ICMP. Beleza? ICMP. Ele fala até, garanta aqui que esteja com barramento, né? Esteja tudo correto. E a gente vai colocar create. Então, a partir de agora, essa VM, tá vendo aqui, ó? Quando eu der um refresh aqui, ó, tá vendo que ela tá escura? Quando eu der um refresh. Opa. É porque a gente não colocou o allow aqui.
HTTP, né? E ela não fica desse jeito. Mas, aparentemente, ó, HTTP, dois pontos, barra, barra. E aí, se eu coloco aqui o external IP, continuar no site, welcome to the Blue Server. Agora a gente conecta pela internet, certo? E aí, temos aqui, o que nós precisamos fazer agora? Agora a gente vai criar uma instância chamada teste. Ó, isso aqui, se vocês quiserem sair, é só Ctrl D ou Ctrl Z, Ctrl C, ele sai, tá? Do Gemini. Aí, G-Cloud Computing Instance Create Test VM, Machine Type E2 Micro, Subnet Default e na zona. Então a gente agora vai criar uma máquina chamada Test VM. Create a Test VM. Já bateu aqui. E aí, a gente criou essa máquina para fazer um cur. Vocês acreditam nisso? Tudo bem, né? Não tem problema. A gente clica aqui em refresh. Aí agora tem a teste VM. Vamos clicar no SSH dela. Ah, por causa do internal. Não, faz sentido. A gente quer agora fazer conectividade por IP interno. Isso faz sentido, né? A gente fez uma VM na mesma rede. Lembrando, já mostrei isso aqui para vocês, VMs que estão na mesma rede podem se comunicar por IP privado, certo? E VMs que estão em redes diferentes precisam necessariamente se comunicar por IP externo. A IP externo pode ser VM que está na mesma rede, em rede diferente, em diferentes regiões, qualquer coisa. Numa VPC, duas VMs podem se comunicar mesmo que estejam em regiões diferentes, tá? Então essa que é a ideia aqui, tá? E isso aqui é meio que o conceito central de conectividade que eles vêm apresentando para a gente. Principalmente no laboratório anterior, que era o Multiple VPC Networks, que era justamente isso, né? Trazendo justamente isso. E agora a gente... Olha aí, ó. Me deu problema de novo de SSH. Ela também a gente vai ter que mudar, né? Não tem problema. Quando der problema aqui, ó. Vamos lá mudar. Que esse OS login aí é complicadinho. Então aqui embaixo, lá na... Deixa eu já fechar isso aqui. Lá embaixo, aonde está? Cadê os metadados? Metadados. Onde que tá aquelas network tags, additional disks, SS keys? Metadados. Vocês lembram disso aqui das outras? Vamos lá e vamos fazer uma, né? Porque aparentemente ela não veio. Não sei por que que deu problema. Ela não tinha isso habilitado, né? Mas, enfim, vamos ver. Vamos tentar um negócio aqui que é criar os nossos metadados. Vamos ver se funciona. Que coloca assim, né? Enable OS Login.
enable esse login, a gente coloca false e já dá um add item aqui. Pronto. Dá um save. Vamos tentar se conectar agora. Se não der para se conectar, não tem problema. Eu acho que a gente... Ah, bom, agora foi, né? É só criar um metadado lá, tá? Enable OS Login False. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cur no IP interno. Então, ó, cur IP interno da Blue. E aí lá, batemos lá, né? Welcome to the Blue Server. E no IP interno da Green. Beleza? É isso que a gente precisava fazer. Ele comenta, né? Você permite aí acesso HTTP aos dois servidores usando o IP interno, o endereço de IP interno. A conexão de TCP/80 é permitida pelo default allow internal, que é aquela regra que já vem, né? Firewall rule. Como o teste VM está na mesma VPC do servidor web lá, por quê, né? Porque a teste VPC está na mesma rede. E aí é o que eu comentei com vocês, né? VMs que estão na mesma rede conseguem se comunicar por IP interno e a gente bateu um curry e voltou para nós ali, tá bom? Bom, da Blue e do Green já foi, né? Certo. Aí, por causa da tag também, tá? Por causa que a tag permite, né? Conexão na porta 80. Mesmo que interno, né? No caso. E aí, porque a gente tem ali atachado, né? Essa tag, né? Nas duas, a gente consegue essa página. Beleza? Bom, ele fala para a gente explorar alguns papéis aqui de segurança de rede e admin de segurança. Então, o admin de rede, ele é permitido criar, modificar, deletar recursos de rede, exceto por regras de firewall e certificados SSL. O admin de segurança, ele consegue fazer isso, ele consegue deletar as regras de firewall e SSL certificados de SSL. Então, ele tem algumas permissões a mais do que o administrador de rede no que tange a essas questões que a gente está conversando, né? E aí ele fala aqui para fazer o seguinte: a gente faz um SSH de volta na teste VM, dá um lixo ali nas regras de firewall, só que como a gente não consegue ali, né? Ele não consegue listar as regras de firewall, ele tem permissões insuficientes. Vamos tentar aqui fazer isso. Vamos entrar de novo. Vamos tentar listar as regras. Ó, tá vendo? Não voltou. Tem problema de autenticação. G-Cloud Compute Firewall Rules List tá faltando. Eu também não consigo deletar, né? Lógico. E aí, a conta de serviço default do Compute Engine não tem as permissões para listar e deletar as regras. Então, o que a gente faz? A gente vai criar uma conta de serviço, tá? Que vai ser específica aí para o nosso caso.
Então a gente vai aqui em IAM, no campo de pesquisa rápida, ó, IAM. E aí aqui do lado aqui você tem Service Accounts. Create Service Account. O nome da Service Account vai se chamar Network Admin. Dá um create continue aqui. Para role, a gente vai criar Compute Network Admin. Compute Network Admin, só colocar ali no campo da pesquisa, vai aparecer para nós. E clica em Continue e depois em Done. Depois de criar a conta de serviço Network Admin, clique nos 3 dots ao lado direito. Aqui, ó. Tá vendo que não tem chave? A gente vai clicar aqui. Manage Keys. E aí a gente vai clicar aqui, ó. Add Key. Create New Key. Do tipo JSON. E clique Create. E aí, eu vou salvar como em Downloads. JSON key file download to your local computer. Find this file key. E aí, ele fala para pegar essa key. Eu estou fazendo isso aqui do lado. E deu o nome de Credentials JSON. Agora deu 100 de 100 aqui. Mas vamos ver o que a gente precisaria fazer aqui. Ele fala assim, ó. Authorize test VM para usar a Network Admin Service Account. A Network Admin roles provide permission para, eu acho que criar regras, né? Aliás, eu acho que regras não. Listar, ele pode criar, não pode listar, modificar. Acho que listar não pode, modificar também não, deletar. Eu acho que ela não pode fazer nada. Não. Ela pode modificar e pode criar. Também não. Pode criar. Ah, o network admin, né? Ele pode fazer isso tudo. Opa, ele não pode deletar, né? No caso, né? É só deletar que ele não pode. Ué? Eita. Ah, ele pode listar e criar só. Criar, listar. Ah, ele só pode listar. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar to upload credentials JSON. Dá um Ctrl+C aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Você clica aqui, ó, em upload. Aí choose file. Aqui em documento tá o credential JSON. Colocar upload. E se você der um ls, você vai ver que ela tá aqui agora no terminal. E aí a gente vai ativar a Service Account usando a chave JSON dela, a chave de Service Account, né? No caso. E aí a gente vai autorizar a VM, né? Com as credenciais. Certo? E agora a gente vai poder listar. Certo? E também vai poder deletar, por exemplo, a regra de final. Eu acho que isso, inclusive, lá no SSH, né? Vamos ver, ela pode listar. Vamos entrar de novo.
Então, tá engraçado isso aqui. Ah, eu errei, tá, gente? Eu errei, na verdade. Na verdade, não é lá no Cloud Shell, é aqui, ó, upload file. Concordam comigo? Tem que ser na máquina, né? Upload file. Agora, aqui dentro, ó, ele subiu aqui dentro, certo? Aqui dentro aqui vai ter a chave. Aí eu me autentico dentro da máquina com, com, a, com a conta de serviço que tem a regra de network admin. Agora eu posso listar, que era o comando que a gente tinha colocado aqui, né? Agora sim eu posso listar as regras e agora sim eu posso deletar a regra, tá bom? Aliás, deletar não, quer ver? Ó, deletar ainda vai dar problema, né? Porque eu não tenho security admin. É, eu posso só listar. Se eu quisesse deletar, eu teria que dar o security admin, certo? Essa é a ideia. Update the network service account, network admin service account by providing the security admin role. O security admin role, aí ele pode fazer tudo, né? Modificar e tal. Ele pode fazer tudo. Ah, essa que é a ideia, né? O network admin, ele só pode listar, não pode fazer mais nada. O security admin, ele pode fazer tudo com regras, né? Essa que é a ideia. E aí, a gente pode continuar fazendo isso, né? Qual que é a ideia? Você vai lá em AM, né? Você vem aqui na Service Accounts, coloca. Eu vou copiar essa aqui porque não é aqui que faz, né? Aqui em Service Account vai estar em Permissions. Permissions, Manage, Service Account, Manage Access. Ah, tá aqui, né? Posso adicionar um outro role. Eu vou colocar o Compute Security Admin, no caso. Deixa eu colocar outra role aqui. Compute Security Admin. Vou dar um save. Vou voltar aqui no terminal. E agora, se não der agora, eu consigo na próxima. Eu vou dar um yes. E agora permitiu. E agora foi deletado. Deu para entender a ideia do IAM, né? Esses conjuntos de regras pré-definidos, você tem certos conjuntos específicos para determinados perfis de profissionais, né? E aí você consegue selecionar conjuntos de regras que faça que o profissional ele trabalhe com o que ele precise e somente com o que ele precise, né? Então, por exemplo, se ele é um administrador de redes, ele não é um administrador de segurança. Então, o Google entende que as questões de firewall, que trabalha com a parte de segurança de rede, é de um administrador de segurança, não de um administrador de rede. Por exemplo, né, nesse conjunto, é assim que eles denominaram esses conjuntos, né? Um administrador de redes poderia somente listar e saber quais que são as regras de firewall que existem. Um administrador de segurança, não, ele poderia trabalhar com as regras de firewall. Dá para entender, né? Beleza? O que a gente precisa fazer mais aqui, ó? Ah, eu não tenho mais acesso ao, ao IP externo. Ó, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Eu não tenho mais acesso ao IP externo porque a gente desabilitou a regra e aquela tag aparentemente deixou de funcionar, né? Então, se eu der um core -63 aqui e dar bater lá no IP, por exemplo, ele não vai retornar mais para mim. Se bem que esse core -C3, eu acho que seria. O mais ideal seria um ping, né? Meio estranho esse comando aqui. Eu vou dar um ping. Faz mais sentido. Ó. Opa! Ah, é porque
É porque na porta 80, né? Por exemplo. Na porta 80 ele não vai, né? Ah, por isso que ele tava usando o core. É isso daí. Agora o core ele não funciona mais. Certo? Bom, beleza, né? É, deixa eu só tirar esse menos C3 aqui, que a gente estava fazendo o core direto, né? Mas enfim, ó, tá vendo aqui que agora não está mais funcionando. E aí a gente então criou dois web services com Nginx e fez o controle do acesso HTTP externo usando as regras de firewall tagueadas, né? Tipo as tags, né? De regras de firewall. Depois a gente criou uma service account e experimentou ali os dois tipos de segurança de network admin e security admin. Nos autenticamos com a VM dentro com a conta de serviço dentro da VM e a gente pôde perceber os dois momentos ali em que a gente podia trabalhar, poderia manejar, né? Até onde a gente podia manejar regras de firewall. A gente podia só. Se a gente não tivesse nenhuma permissão, a gente não podia nem listar e nem fazer nada. Com a Network Admin, a gente podia só listar. E com a Security Admin, a gente podia criar, deletar, modificar, listar e tudo mais. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Bom, 100/100, vamos aqui em GLab e é isso. Temos mais um laboratório para fazer, terminamos aí a gente termina os cursos aí, ou os labs do curso 3. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.